Oi, Bruno, aqui eu vou contar um pouco da minha história de vida. Eu nasci em Presidente Getúlio, Santa Catarina, no interior do município, uma comunidade pequena com mais ou menos umas 300 pessoas. Mas era um local muito próspero, onde pessoas criam bastante porcos e tem uma bacia leiteira muito grande. Então são famílias bastante abastadas. Mas a minha vida foi diferente. Eu era professora. Mas quando eu nasci numa família, era a quarta da família, éramos em 12 irmãos. E meu pai tinha uma situação de vida assim bem precária. Então nós tivemos assim, não tivemos muita coisa para dizer assim que éramos ricos. Nós tínhamos só o necessário para viver, né? Fome a gente não passou, mas também não tinha nada farto. Tivemos uma infância muito boa, assim, muito. Eu acho assim que hoje, se olharmos as crianças dessa época e a nossa infância, nós éramos muito felizes, porque a gente brincava bastante. Aos domingos se reuníamos, nós nos reuníamos com nossos primos, era 13, 14, numa casa só, e a gente brincava, ria, jogava bolinha de gude, e assim a gente passava a infância muito boa, e nossos pais sempre nos acompanhando, sempre junto conosco. A minha mãe fazia aquelas baciadas de orelha de gato e a gente se divertia dessa forma. Aí na adolescência, quando eu tive 13 anos, eu ajudava meu pai, né? A gente não, desde pequeno, deu 7, 8 anos, a gente já tinha que levantar cedo e ir junto para a roça, puxar boi, puxar cavalo, ajudar na plantação de fumo, né? Plantar, colher, e era essa a nossa vida, né? E quando chegou nessa idade da adolescência, eu pedi para o meu pai e para minha mãe que eu queria estudar, eu queria ser religiosa. Aí, meus pais, graças a Deus, foram assim tão coerentes que eles aceitaram e me fizeram o possível para que eu pudesse estudar no colégio. Lá não era tão longe, estava 40 minutos de carro na cidade de Laurentino, onde que tinha o colégio, onde que a gente ia lá e podia só visitar uma vez por semana a família. Mas lá eu comecei o estudo, né, e fiz até a primeira série do segundo grau. Aí me aconteceu um acidente, eu machuquei a minha coluna e eu tive que vir para casa. Mas nesse tempo ali, quando eu estava no primeiro grau, a primeira série do segundo grau, as irmãs me pediram para que eu fosse dar aula para uma quinta série lá de uma escola básica. Nunca tinha dado aula na vida, mas fui eu e mais uma colega, fomos e a gente começou a trabalhar nessa profissão. E depois, quando eu terminou esse ano, eu vim para casa e continuei a estudar em Presidente Getúlio. A gente ia de ônibus a 28 quilômetros para estudar à noite no centro de Presidente Getúlio, que era lá que tinha o segundo grau. E a gente se formou ali e eu continuei na profissão de professora e também como diretora. Estudei, me aposentei com 45 anos. E trabalhei sempre com primeira e quarta série, eram as classes assim que eu mais adorava, né? A primeira série e trabalhava com outra série, então trabalhava 40 horas semanais. Isso foi a minha vida, né? Nesse tempo eu casei, né, com Newton José Senem, e tivemos 3 filhos, 2 homens e uma mulher, e a gente viveu lá nessa comunidade por 68 anos, né? Nesse tempo a gente, né, quando eu me aposentei, entrei em depressão porque não estava acostumada a ficar longe
da sociedade acostumada a isso, e eu entrei em depressão. Então meu marido comprou uma farmácia e eu comecei a trabalhar junto com a comunidade ali. Aí depois eu comecei a trabalhar de voluntária. A gente fundou o Clube de Mães, fundou o Clube da Terceira Idade, e da Terceira Idade eu fui coordenadora por 17 anos. O Clube de Mães eu também fui coordenadora há anos. Depois eu também ajudava na comunidade como ministra da comunhão, dava catequese de crisma, fazia cursos de pais e padrinhos, fazia parte da diretoria da igreja, diretoria da escola, ajudava no esporte, que meu marido era treinador do futebol, e ele também fazia parte de algumas diretorias, então a gente estava sempre ligado em todos o esporte, né? Então a minha vida tornou-se assim bastante motivada e com muita coisa para fazer, até demais, né? Porque no fim nós dois morando sozinhos, e ele começou com problema de saúde, teve um AVC em 2013, e a gente passou 5 meses aqui em Joinville tratando dele, mas depois a gente retornou. Mas a situação estava se tornando muito caótica, né? Porque eu vivia lá sozinha com ele, saindo 3 vezes por semana fazendo hemodiálise. Nós saímos às 8h30 da manhã e voltávamos 5 horas da tarde. Era muito longe, né, para ele fazer hemodiálise, e estava se tornando muito cansativo, tanto para ele como para mim, porque quando eu chegava em casa muito cansada, e ele não tinha condições de ir sozinho, precisava ajudar ele lá na hemodiálise, precisaria levar ele na cadeira de rodas, e assim era bem puxado. Aí eu tinha muita coisa para fazer em casa, eu tinha a horta para cuidar, tinha o meu jardim para cuidar, a minha casa, lavar roupa, e tudo isso era, para mim, sozinha, se tornava bastante difícil. Uma casa grande, jardim enorme, roçar grama, quando eu começava a roçar grama, era 4, 5 horas para roçar grama, então era bastante cansativo e estava se tornando muito estressante. Aí resolvemos, então, vender tudo lá e vim para Joinville, aqui perto dos filhos, e se tornou um pouco mais tranquilo a vida para cá. Mas como eu sempre digo, né? Há males que vêm para o bem, né? E aqui a gente estava morando aqui não tão longe da hemodiálise. Aí os meus filhos, por 2 anos, eles levavam e buscavam, mas estava se tornando cansativo para eles também. Aí a gente pagou um casal para levar e buscar, mas estava se tornando bem complicado também para ele. A situação dele estava cada dia mais delicada, precisava dar banho nele, precisava trocar ele de roupa, levantar ele estava ele não tinha mais mobilidade para nada. E para mim, a única coisa que me sobrava era poder estudar, fazer alguma coisa para não ficar inútil, né? E comecei na época da pandemia, eu comecei a procurar cursos na internet, e onde que achei o primeiro curso foi com a Márcia Luz, onde que eu fiz então o curso do financeiro. E hoje em dia, se eu quiser trabalhar como coach da gratidão financeira, eu poderia trabalhar, porque eu já atendi várias pessoas online e deu tudo certo, né? Então, e o que a gente está fazendo hoje é uma coisa muito boa, porque ele partiu, né? Faleceu faz 2 meses e pouco, e hoje, se eu tenho alguma coisa para fazer, foi graças a esse tempo que eu me dediquei a fazer esses cursos e continuar a minha vida, o meu propósito de vida, que é ajudar pessoas. E é isso que eu estou fazendo, e estou tentando, né, colocar isso em prática. E você, Bruno, está nos dando uma dica muito boa, que é nos orientar, dar direção para que a gente possa começar a vender alguns cursos nossos, né?
porque eu tenho vários, né, que a gente pode trabalhar em cima disso. Por enquanto, vamos ficar na saúde e falando sobre natureza e aquilo que a gente pode tirar dela. E estou fazendo também o curso de constelação familiar, que é uma faculdade que eu acho que é muito boa e nos ajuda muito nesse sentido. E esse mês vou começar a fazer o curso de biosistêmica, da onde surgem as nossas doenças, né? Que isso vai ser muito bom, vai agregar muito conhecimento para que eu possa também trabalhar em cima da saúde. Eu acho que é mais ou menos isso que eu posso te contar assim por cima, porque tem tanta coisa que aconteceu, mas eu acho assim que o essencial da minha vida, para vocês entenderem a minha caminhada de vida, né? E é isso aí.